Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E agora nós vamos dar início à nossa aula de História. Então eu peço que vocês peguem aí o livro de História nas páginas 444 e 445. Nós vamos começar a nossa unidade 3 falando sobre a nova ditadura e redemocratização. Então, depois de ter estudado, a Era Vargas, em meados do século XX, até a República Populista, nós vamos agora adentrar na ditadura militar aqui do Brasil. Nós vimos anteriormente, lá na República Populista, entre os governantes populistas, da República Popular do Brasil, João Goulart, ele foi deposto por militares, Então aí culminaria a implantação de uma ditadura no Brasil. Então foi justamente o que aconteceu. A ditadura militar, ela foi de 1964 a 1985. E o que quer dizer redemocratização? Porque antes o Brasil era democrático, era um país democrático, viveu um período democrático, onde os representantes, principalmente da República Populista, eram escolhidos através do voto, Então, o Brasil voltou a ser um regime ditatorial, com a implantação da ditadura. Então, vamos acompanhar o texto aí para vocês saberem mais. Em 31 de março de 1964, o presidente João Goulart, como eu falei, ele foi deposto da presidência da República por militares, por um novo golpe de Estado. E o que é um golpe de Estado que nós já estudamos nas aulas passadas? A derrubada de um poder ilegítimo, não é isso? Então, eles aplicaram um golpe de Estado no presidente, na época, em João Goulart. Então, ele foi executado pelos militares. Então, quem deu esse golpe foi os militares. E apoiado, também os militares eram apoiados pela sociedade, da sociedade civil, Então, o golpe de Estado, ele foi apoiado, pela sociedade civil. O Brasil passou, então, a ser governado por uma junta militar, Então, não existia mais o presidente, em si, E trabalhando de forma democrática para o povo, então sendo escolhido de forma democrática. Então, o Brasil ele passou a ser governado, por uma junta militar formada, e quem formava essa junta militar eram os próprios comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, Então, que formavam essa junta militar no Brasil. Aí vocês estão vendo uma foto, de tanques militares, circulando pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro após o golpe de Estado, em 1º de abril de 1964. Sob o comando militar, o país voltou a viver um regime ditatorial, Ditava as regras, e isso culminaria em algumas prisões, em alguns desmanches na sociedade, E também muitas pessoas ficaram submissas desse poder, desse regime ditatorial. Em 1965, os partidos políticos foram dissolvidos, ou seja, foram exterminados, desmanchados, passando a haver legalmente apenas 2 deles, Então, a maioria dos partidos foi dissolvido, mas restou só apenas 2 desses partidos, que foi a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o partido do governo, que justamente era o partido do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB, que era o partido da oposição. Então, começaram só a vigorar esses 2 partidos aí. Em geral, as pessoas consideradas perigosas pelos militares podiam ser presas, Então, ninguém poderia ser contra o governo, porque essas pessoas que por acaso poderiam prejudicar essa forma, eles eram tidos para os militares como pessoas perigosas, que prejudicariam o governo. Então, muitas vezes essas pessoas eram presas, independentemente de serem estudantes, políticos de oposição, intelectuais, cientistas, artistas ou sindicalistas. Eles não queriam saber, poderiam ser presos se fosse contra o governo. Muitos dos opositores ao governo foram expulsos do país e tiveram de viver no exterior.
Então, olha só como foi essa forma de ditadura aqui no Brasil. Né? As pessoas que eram contra o governo, né, que tinham tinham voz e vez, não tinham voz e vez, né, mas eram contra o governo, saíam nas ruas, né, clamando a democracia nova, que a democracia voltasse. Essas pessoas, a maioria delas, falando dessas pessoas aqui que nós falamos, independente de ser é, estudante, intelectual, sindicalista, cientista, artista, principalmente os artistas, né? Sofreram com essa opressão aqui do governo ditatorial da ditadura militar. Né? E muitos até foram expulsos do país, outros foram para o exterior, outros foram presos, sofreram muito na ditadura militar. Inclusive, tem vários artistas que hoje conhecemos, né, cantores até, que viveram esse período do regime militar, né? E a gente vai fazer até uma pesquisa sobre esses artistas, né, que vivenciaram essa ditadura aqui no Brasil, certo? Em 1967, o Congresso promulgou uma nova Constituição, né? Então aquela já não existia mais a antiga Constituição, porque eles promulgaram outra e elegeu de forma indireta um novo presidente, de forma indireta. Então quer dizer que não teve participação popular. O Marechal Arthur da Costa e Silva, que era militar. Durante seu mandato, o governo ficou mais rigoroso, reprimiu manifestações populares, proibiu as manifestações populares, né, nas ruas, coisas que nós vimos bastante aqui hoje no Brasil contra o governo, de forma violenta. E essas repressões eram violentas contra as pessoas, né? Interveio na administração dos estados também, né, e dos municípios. Suspendeu direitos políticos e passou a controlar de forma intensa a produção cultural e artística. Diante desse cenário, alguns opositores do governo passaram a ver a luta armada uma alternativa para se opor ao poder dos militares. Então, essa foi uma introdução sobre esse período da ditadura militar no Brasil, né, que foi de 1964 a 1985. Daí nós vamos ver mais à frente algumas coisas que aconteceram na ditadura militar. Para início, vocês irão responder aí, né, o exercício da questão 1 até a questão 3, certo? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Leiam e releiam o texto para que vocês possam fazer as colocações de vocês no exercício. Até a próxima aula!